Olá, queridos irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Uma feliz e abençoada semana que se inicia hoje, domingo, a todos. Na meditação de hoje falaremos sobre o verdadeiro brado retumbante. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês deixem o like no vídeo, que vocês assistam o vídeo, que vocês compartilhem o vídeo. Quem quiser deixar um comentário nos comentários, pode ser alguma crítica, pode ser alguma sugestão, pode ser algum elogio, pode ser algum pedido de oração. O que quiser deixar seja à vontade, eu vou estar ouvindo, vou estar, vou estar lendo, né, essas mensagens e estarei respondendo também. E se for pedir oração, durante as gravações eu vou estar, quando eu estiver orando, eu vou botar os pedidos de oração de vocês na oração. Tá certo? Então é assim, queridos irmãos. E peço também que aqueles que não se inscreveram neste canal, que é o canal de Deus, que se inscrevam agora. Tá certo? Vamos juntos fazer uma oração para começar? Querido Deus amado, que o Senhor mais uma vez me tome, me inspire, me use como seu instrumento. Que todas as palavras que eu disser venham do Espírito Santo do Senhor, seja ela quantas for. Que Ele fale através de minha boca. Que os três maiores professores do mundo estejam aqui para nos ensinar. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Ilumine as pessoas que estão me ouvindo e a mim também, para que juntos possamos aprender e pôr em prática todos os ensinamentos verdadeiros que são ensinados aqui. Que assim seja, oro e peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, hoje é 7 de setembro, dia da independência do Brasil, né? E a história fala que Dom Pedro fez as margens do Rio Ipiranga, ou do Riacho Ipiranga, né? Fala-se que ele deu o grito do Ipiranga, né? Um brado retumbante, como diz no hino nacional, né? Que fez a independência do Brasil para ele se separar de Portugal. Muito bem. Nós sabemos que em outros países também tem o dia da sua independência, nos Estados Unidos, México, enfim, tem também tem o seu dia de independência. Mas é interessante que os países comemoram o dia da sua independência. Mas e a independência do mundo? E a independência do ser humano? Que foi quando Jesus morreu na cruz. Será que estão comemorando? Hã? Será que temos um dia de independência do ser humano? Não tem. Ah, mas é a Páscoa, não sei o que mais. Não, mas a Páscoa virou coelhinho da Páscoa. Não, não tem esse dia, né? Muitas pessoas acreditam, né, em coisas espirituais, acreditam em pessoas que morreram e são santificadas. Hoje mesmo, lá no Vaticano, eles estão canonizando um rapaz que morreu com 15 anos de idade, né? Carlo, não sei o que, Actus, alguma coisa assim, nome desse, não lembro agora. Ele morreu de leucemia, né? E era um cara devoto a Deus, né? Católico, devoto a Deus, honesto, né? Entendia muito de internet, de coisa. Infelizmente ele não teve uma vida para viver, né? Morreu com 15 anos de idade, de leucemia. E agora ele vai ser canonizado como um santo da Igreja Católica, né? Eu aqui não vou falar nada se é certo ou errado isso. O que eu vou falar é que nós deveríamos hoje, no dia da independência, né, ao invés de estar comemorando a independência de um país, importante, claro, mas eu tenho que tentar comemorar a independência minha independência própria, a independência do ser humano. Foi quando Jesus morreu na cruz. E, assim como Dom Pedro deu o grito no Rio Ipiranga, Jesus também na cruz deu o grito, o brado retumbante na cruz, né? Ele deu um grito lá na cruz, quando ele dá aquele grito, logo em seguida ele morre, né? Jesus desesperado, sofrendo aquela dor na cruz, e ele fala, Ramá, sabactane, né? Pai meu, por que me desamparastes? Né? Jesus morre naquela cruz, depois de dar aquele grito de brado retumbante, ele deu um grito, né, de dor, de coisa, e morre. Jesus não morreu
porque estava crucificado. Não, ele não morreu ali das porradas que ele levou, não. Ele morreu porque o seu coração explodiu. Porque o seu coração não suportou tamanho pecado de toda a humanidade que caiu sobre ele ali, naquele momento. Ele não suportou aquilo. Foi por isso que ele morreu. Jesus fez o que fez para nos dar liberdade. Porque todos nós, sem exceção, estávamos condenados à morte. Pois o preço do pecado é a morte. E todos somos pecadores. Não existe um ser humano na face da terra que nunca cometeu um pecado. Portanto, todos nós precisamos da salvação dele. E como está escrito na Bíblia, somente ele poderá nos trazer o que mais nós precisamos, que é a vida eterna. Pode ser que a gente peça coisas para ele, curas, coisas, e elas não aconteçam. E que a pessoa realmente pode até vir a falecer de um problema, né? Curas que talvez aquelas divindades antigas lá possam ter feito por alguém. Não que Deus, Jesus, não possa fazer, claro que ele pode. Só que depende se é a vontade dele fazer ou não, né? Porque muitas vezes um plano de saúde, ele serve como testemunho para outras pessoas, serve para trazer pessoas a Deus, né? Eu vejo pessoas que estão doentes, à espera de cirurgias, por exemplo, pessoas que estão com problemas sérios, né? Pessoas que são fiéis a Deus, e Deus não deu a cura para essa pessoa, e também não facilita para que essa pessoa tenha acesso à cura de alguma maneira, né? Que a pessoa consiga a cirurgia que precisa, mas Deus, ele age na vida da gente de alguma maneira. Ele ajuda a confortar uma dor, um problema, ele dá o conforto, ele dá o amparo. Só que muitas vezes ele não traz a cura naquele momento. Talvez a cura só venha quando Jesus voltar. Só que nada nessa vida, nada, né? Existem coisas que, por exemplo, Satanás. Satanás, ele pode curar, pode. Ele pode fazer milagres, pode. Ele pode trazer como pode tirar doenças de você, pode. Só que uma coisa é certa. Ele não pode trazer você, levar você para a vida eterna. Ele não pode. Pelo contrário, ele vai te empurrar rumo à morte eterna. Então qualquer coisa que exista, né, no mundo, qualquer coisa que não seja Jesus e Deus, que possa até chegar a uma cura a você, alguma coisa do tipo, nada vai te levar à vida eterna, não ser o próprio Jesus, né? Deus, quando nos deixou os nossos mandamentos, ele disse: adorai somente a Deus. Não construirás ou terás imagens para adorar. Não adorar outras imagens. Então, o que é adorar? É você cultuar, é prestar culto, é você achar que algo pode te curar que não seja Deus. Tá certo? Então, Jesus é o único que é a fonte da cura. Ele é o único que é a fonte da verdade. Ele é o único que te leva até Deus. Porque Jesus, hoje em dia, é o nosso sumo sacerdote. É Ele que vai trazer o perdão dos pecados para a gente. E é Ele que, com a sua graça de ter morrido na cruz, que vai mandar na sua bondade, o Espírito Santo até nós, para que nós possamos seguir os ensinamentos dele, para que nós possamos alcançar a sua graça e irmos à vida eterna. Não existe outro caminho. Então, eu posso achar em outros lugares cura, como por exemplo, fazer uma cirurgia espiritual, você pode até achar uma cura. Meu pai, por exemplo, teve uma cura de um problema. Depois esse problema voltou. Meu pai foi de novo lá, o problema realmente subiu de novo. E depois ele voltou a aparecer novamente agora. Né? Então, mas ele teve cura. Né? Conheço pessoas que se curaram e o problema não voltou mais. Né? O pai de uma conhecida da minha mãe, por exemplo, ele estava com câncer terminal, pesando acho que 36 quilos, se não me engano. E os médicos tinham desenganado. Aí ela pegou e assinou um termo, levou o pai no lugar para fazer cirurgia espiritual. E nesse lugar ele foi curado. Foi o mesmo lugar que depois meu pai foi lá também. E ele foi curado do câncer terminal. E ele está vivo até hoje. Isso aí já passou muitos e muitos anos. Né? O cara hoje está gordo, está pesando mais de 100 quilos. Está vivo.
Então quer dizer, algo por trás tem disso, né? Mas será que é uma coisa que vem de Deus? Quando eu vou na Bíblia e leio lá na Bíblia que é terminantemente proibido, é abominável contato com os mortos, eu tenho que entender que se Deus abomina contato com os mortos, Ele não aceita. E Ele fala que nós do pó viremos, ao pó retornaremos. Eu tenho que compreender que não existe, não tem como eu ter contato com o morto. Está escrito na Bíblia que quem morreu jamais vai estar embaixo da luz do sol de novo. Jamais sabe o que está acontecendo no mundo dos vivos. Tá certo? Então, se ele não sabe de nada, quem está morto não tem sofrimento, não tem dor, não tem alegria. Então, uma pessoa, por exemplo, se a pessoa que morreu pudesse estar aqui perto da gente, por exemplo, meu avô, ele pudesse estar aqui do meu lado, em espírito, e eu não posso ver, mas ele pode me ver. Você acha que ele estaria feliz em ver eu mandando essa mensagem para vocês? Com saúde? Sim. Você acha que se meu avô pudesse lá ver a minha tia lá doentada, com 93 anos, ou a outra com câncer, você acha que ele ia se sentir feliz vendo o sofrimento delas? Não, ele ia sentir dor, tristeza por estar vendo. Então como é que pode falar que uma pessoa que morre pode voltar? Não tem como. Então, eu compreendendo que a Bíblia está escrito, e Deus falando que é abominável o contato com os mortos, eu só posso chegar à conclusão que qualquer cura que venha com contato com os mortos, numa teoria espiritual, não vem de Deus. Se não vem de Deus, vem de um outro poder gigante. E quem que tem esse outro poder gigante? Satanás. As pessoas pegam e subestimam, falam, não tenho medo de Satanás, mas deveriam ter, porque ele tem poderes também. Ele tem quase os mesmos poderes que Deus, a diferença não é tão grande. Mesmo que ele é um anjo. Lembre-se que quando os anjos de Deus apareceram para Abraão e para Ló, aliás, esses anjos, eles estavam com asas, na forma de anjo? Não. Eles pareciam o quê? Homens. Tanto que os homens de Sodoma e Gomorra queriam abusar sexualmente deles, pensando que se tratava de homens comuns. Eles não sabiam que eram seres poderosos, anjos. Eles não sabiam. Eles pensavam que eram pessoas comuns, não sabiam que eram emissários de Deus, né? Porque eles estavam transfigurados em forma de homem. Então, se eles são arcanjos, são anjos, que se transformaram em forma física humana, Satanás, que também é um anjo, ele também pode. Você entendeu? Ele também pode. Então, queridos irmãos, nós temos que entender que somente Deus, através de Jesus Cristo e do Espírito Santo, somente a Trindade, pode nos levar à vida eterna. E ninguém pode. Né? Satanás pode curar, ele faz as curas, mas é para enganar. Infelizmente, o ser humano desconhece o significado da palavra abominável. Então, queridos irmãos, abominável quer dizer uma coisa repulsa, detestável, ofensiva aos olhos de Deus, que por isso deve ser evitado e abominado. Pode se referir a pecados como idolatria, fraude, imoralidade e práticas de magia, que são considerados impuros e contrários à vontade divina, sendo tratados com dureza no texto sagrado. Então, queridos irmãos, você vê que é algo terrível, é uma coisa terrível, e Deus chama de abominável contato com mortos, ele chama de abominável a homossexualidade, ele chama de abominável comer carnes imundas, ele chama de abominável quebrar os mandamentos, ele chama de abominável adorar outras coisas que não sejam a Deus. Então, eles chamam de abomináveis. Então, é uma palavra muito forte. Abominável é pior do que horrível, é pior. Por exemplo, uma pessoa, um homem, estuprar um recém-nascido, estuprar um neném. É abominável fazer uma coisa como uma criança, né? Eu já vi casos de acontecer isso. Teve homem que fez isso, mas ele matou o neném. Né? Então, isso é abominável. Entendeu? É abominável. Um avô, um pai estuprar uma filha, um neto, é abominável. Eu já vi um pai estuprando filhas.
Quer dizer, eu não vi com meus olhos, mas eu vi na televisão, né, na internet, reportagens. Então, isso é abominável. Então, chamar uma relação homossexual, ou um contato com mortos, ou comer carne de abominável, Deus está querendo falar que é horrível, né? É engraçado falar assim, será que você seria capaz de comer um urubu? Você caça um urubu, mata o urubu e cozinha, come o urubu, você teria coragem? Eu duvido que um ser humano, qualquer ser humano, teria coragem de comer carne de urubu. Eu duvido. Eu não teria. Até porque eu sei que o urubu, ele se alimenta de carniça, ele se alimenta de coisas podres. Carniça mesmo, né? Até restos mortais humanos, se ele encontrar, ele vai comer. Né? Restos mortais de qualquer ser vivo que morreu. Então, agora eu vou comer esse tipo de carne? Claro que não. Mas é interessante que as pessoas não. Agora, quando eu falo de comer lagosta, lagostim, camarão, tubarão, carne de porco, as pessoas querem comer normal. E Deus está comparando na Bíblia, tá como abominável, como uma coisa errada, como um igual a carne de porco, esses outros bichos, a urubu. Está falando que é tão imundo quanto o urubu. Então, queridos irmãos, está comparando a mesma abominação. Está falando que é igual. É a mesma coisa você falar que 6 e meia dúzia é igual. É a mesma coisa você pegar 2 laranjas e falar que são iguais. Mesma coisa é a carne de porco e o urubu. E as pessoas têm coragem de pôr na boca. Né? Deus está abominando na Bíblia tudo que é errado. Ele está falando que é abominável. E as pessoas simplesmente acham normal. Então, queridos irmãos, eu posso achar curas em ervas, eu posso achar curas em plantas, até em medicações. E até mesmo em falsos deuses, falsas imagens. Eu posso achar cura em cirurgias espirituais. Posso achar. Só que eu jamais vou achar a vida eterna nesses lugares. Entendeu? Jamais. E ao procurar isso, em curas e milagres, em outros lugares que não seja com Deus, eu estou sendo abominável. Eu estou fazendo o que é errado perante os olhos de Deus. Pois Deus está falando que a cura, o milagre já está nele. Ele já nos comprovou isso na Bíblia, quando ele atacou cada deuses do Egito lá. Cada um. Nenhum deles foi capaz de impedir a ira de Deus. Ou quando ele atacou Dagon, que a estátua caiu 2, 3 vezes e se arrebentou no chão. Entendeu? Depois ele atacou Baal e Aserá lá através do profeta Elias. Nenhum deles foi incapaz de impedir a Deus. Entendeu? Nenhum. Nenhum deles conseguiu fazer o que Deus faz. Por quê? Porque Deus já provou que Ele é a única fonte de poder verdadeiro. Né? E Ele já provou que Ele é o único que tem poder. Que nada tem mais poder do que Ele. E a palavra é muito clara. Então, queridos irmãos, nós temos que entender que Deus, Ele é por nós. Nós temos que entender que somente Ele é a fonte de poder. Somente Ele nos leva ao mais importante, que não é a cura física, mas é a cura espiritual. Satanás pode até curar fisicamente um problema nosso, mas a cura espiritual somente Deus pode trazer. E é como faz, inclusive, nas cirurgias espirituais. Eles tratam o problema e a causa do problema. Então quer dizer, se você for e tomar um remédio, curar, por exemplo, uma doença qualquer, vamos supor uma gripe. Mas se você continuar andando desagasalhado, se você andar na friagem, você vai continuar com gripe. Você vai pegar gripe de novo. Por quê? Vai pegar o resfriado outra vez. Por quê? Vai ter uma pneumonia, porque você não está se precavendo. Então você não está tratando a causa do problema. Você está tratando somente o problema, mas a causa não. E muitas vezes a causa dos nossos problemas é espiritual. Então, Jesus, ele quer curar o nosso espiritual para que nós possamos chegar à vida eterna. E somente Ele pode fazer isso. Nenhuma outra coisa na face da terra vai poder fazer. Portanto, queridos irmãos, se você quer chegar na vida eterna, se você quer realmente servir ao Senhor,
Se realmente você deseja viver a vida que Ele está nos propondo, uma vida de paz, de amor, de alegria, uma vida feliz ao lar. Então, queridos irmãos, que Deus possa estar junto conosco. Entendemos nós que somente Deus pode nos levar à vida eterna. Somente Ele pode nos dar a vida que está sendo prometida para a gente. Uma vida sem dor, sem sofrimento, sem doença, sem hospital, sem farmácias, sem o mal e principalmente sem a morte. Nós não vamos mais precisar despedir dos nossos entes queridos. E nem nós mesmos vamos precisar mais morrer. Ele está oferecendo isso para a gente. E Ele só pede que a única maneira que a gente tem de entrar lá, nós vamos ter que seguir as leis desse mundo, desse lugar. É uma coisa normal. Se eu estou no Brasil, eu tenho que seguir as leis brasileiras. Se eu estou nos Estados Unidos, eu vou ter que seguir as leis dos Estados Unidos. Por exemplo, nos Estados Unidos é permitido fazer experiências com células-tronco. Entendeu? Então lá os cientistas fazem. Agora, se o cientista sair de lá e vir para o Brasil, aqui ele não vai poder fazer, porque aqui é proibido. Se ele fizer isso aqui, ele vai preso. Entendeu? E se ele não for brasileiro, ele vai ser deportado de volta para os Estados Unidos. Então, existem leis num lugar e existem em outras. Tem coisas que em lugar é proibido, em outro lugar não é. Então, nós temos que aprender, queridos irmãos, isso. E Jesus está falando, eu estou te oferecendo a vida eterna, eu estou te oferecendo essa vida desse jeito, como eu falei para vocês, mas aqui, nesse mundo que eu estou oferecendo para vocês, eu serei o rei. E as minhas leis serão essas. Vocês estão dispostos a segui-las? Se vocês estivessem dispostos, são muito bem-vindos no meu reino. Agora, se vocês não estão dispostos, vocês não poderão entrar no meu reino, porque somente quem estiver disposto vai entrar. É isso que Jesus está falando para a gente, queridos irmãos. Você está disposto a seguir as leis de Deus para entrar lá? E quais que são as leis do reino de Jesus que Ele está nos oferecendo para a gente viver no reino dele? Que vai ser aqui na terra. Vai ser... Qual que é as leis? Qual que é as leis? Os 10 mandamentos. As leis lá, não comer as coisas erradas. É claro que essas leis elas vão mudar quando nós chegarmos lá. Por quê? Porque o ser humano não vai mais comer carne. Então, lá, nós vamos voltar a comer o que Adão e Eva comiam. Tá certo? Os animais voltarão a ser também vegetarianos. Que é o que eles eram quando nasceram, né? Os animais não eram carnívoros. Entendeu? Então, aí vai mudar. Então, a lei a parte de adultério não vai existir mais. Por quê? Porque lá já não vai existir mais adultério. Provavelmente, não vai existir nem mais a sexualidade. Nós não vamos mais fazer sexo. Pelo contrário, nós vamos viver, não ser assexuados, assim como os anjos. Pelo menos no milênio no céu, sim. Depois disso, a gente não tem certeza, porque a Bíblia não fala exatamente. Mas provavelmente não faremos. Os anjos não fazem sexo. Não é? Então, por que é que nós também não iríamos fazer? Né? Pode ser que não tenha. Então, vão ser outras leis de acordo com o que era. Que, por exemplo, na época de Adão e Eva, tinha essa lei, não adulterará? Não. Por quê? Porque não existia o pecado. Né? Entendeu? Não existia o pecado. E se não existia o pecado, as leis eram outras. Né? Mas o mais importante é que eu tenho que adorar a Deus acima de tudo. Então, Deus em primeiro lugar na minha vida e amar o próximo como a nós mesmos. É isso que vai existir, né? Lá eu vou comer as carnes, eu vou comer coisas vegetarianas, não consumimos mais carne. Lá não existirá bebida alcoólica, não existirá droga, cigarro, nada. Lá nós vamos voltar a ter acesso à árvore da vida. E por isso não morreremos mais. Você entende? Jesus está nos oferecendo isso para todo mundo, para todos nós, não é só para mim, não é só para os evangélicos, não é só para os católicos, não é só para quem é testemunho de Jeová, não é só para não é os ateus estão fora, os budistas estão fora, não, é para todo mundo. Mas para você alcançar isso que ele está nos oferecendo, você precisa abrir mão de certas coisas. E a primeira coisa é que nós sacrificamos, que nossa vontade seja crucificada junto com Jesus na cruz e que a dele passa a viver na gente, que é uma coisa até justa. Se a gente pensar
que Jesus entregou o corpo dele, a vida dele, para que nós tivéssemos a vida eterna, agora é justo que a vida dele, que ele viva na gente, né? Então, ó, ele sacrificou a vida dele, o corpo, para poder nos dar a vida eterna. Agora ele pede o quê? Que nós nos sacrificamos a nossa vontade, que nós crucifiquemos a nossa vontade apenas, para que a vontade dele viva na gente. É só isso que ele está pedindo. Entendeu? Que nós crucifiquemos a nossa vontade e que a dele viva na gente. Então, nós devemos sempre lembrar e comemorar a independência do ser humano, que foi quando Jesus morreu na cruz para nos tornar independentes de Satanás e para nos deixar que nós mesmos tomamos a decisão se nós vamos morrer na vida eterna ou não. Antes de Jesus morrer na cruz, nós não teríamos escolhas. Nós iríamos para a morte eterna. Nós não poderíamos escolher. A partir do momento que Jesus morreu naquela cruz, Satanás falou, ele tem que morrer. Jesus falou, ele tem que viver. E quem decide somos nós. Né? Quando Adão comeu da árvore proibida lá do bem e do mal no Éden, ele entregou o poder da morte para Satanás. Quando Jesus morre na cruz no nosso lugar, ele devolve esse poder na nossa mão de decisão. O poder de matar, de morrer ou não, de matar ou não, é de Jesus. Agora, a decisão de se livrar da morte ou não é nossa. Entendeu? Jesus tomou o poder para si, mas ele entregou esse poder na nossa mão novamente. Somos nós que decidiremos se nós vamos para a vida eterna ou não. Não é Jesus quem vai punir, vai impedir você, eu ou qualquer outra pessoa, um ateu, de entrar. Não. Quem vai decidir entrar ou não é você. Você entendeu? Quem vai decidir entrar ou não na vida eterna é você, sou eu, cada um de nós, independentemente, individualmente, é que vamos decidir. Tá certo? Então, queridos irmãos, vamos aproveitar esse dia de independência do Brasil para também lembrarmos a independência do ser humano, da morte de Jesus na cruz e do verdadeiro grito do brado retumbante que foi o grito de Jesus na cruz. Aquele foi o grito mais importante da história do mundo. Tá certo, queridos irmãos? Muito obrigado a todos. Foi uma oração de encerramento. Queridos amados, obrigado por este momento, obrigado por essa meditação. Peço que as pessoas que estiverem me ouvindo, inscritas ou não no meu canal, e aquelas também que não estiverem ouvindo, mas estão inscritas no canal, que elas possam ser abençoadas por Ti. Se estiverem passando por problemas, eu peço por elas, que ampare e conforte elas, Senhor. Traga a mente e o pensamento delas e os meus também, para que nós possamos estar com a mente voltada a Ti, Senhor, e nada mais do que a Ti, para que possamos crucificar nossa vontade e seguirmos junto contigo para a vida eterna. Que nós possamos, Senhor, estar sempre juntos, Pai. Peço pelas pessoas que estão me ouvindo, inscritas lá no meu canal, e aquelas também que não estão me ouvindo, mas estão inscritas, que elas possam estiver trabalhando agora, que elas possam voltar para casa em segurança, Senhor. Que assim seja, abençoe a todos nós, Pai. Eu oro e peço em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Que Deus abençoe a todos e que possamos viver com Cristo, viver com o Senhor, porque é isso que nós precisamos. Entender que o único que vai nos levar à vida eterna é Jesus. Ele que é o intercessor entre nós e o Pai. Nós não precisamos de imagens, nós não precisamos de espíritos, nós não precisamos de nada. Somente Jesus. Não esqueçam disso. Até a crucificação de Cristo, nós precisávamos de um sumo sacerdote lá. Mas quando Cristo morreu, lembra o que aconteceu? O véu do Santo para o Santíssimo ele rasgou, partiu no meio e foi de cima para baixo, para não falar que alguém puxou e rasgou. Ou seja, naquele momento nós não precisaríamos mais de sumo sacerdote, pois nós já temos um sumo sacerdote, que é Jesus. Captaram? E se nós já temos ele, nós não precisamos de mais nada. Lembre-se, qualquer um de nós tem acesso a Deus. Nós não precisamos de coisas que a gente possa ver ou pegar. Não, porque nós podemos sentir a presença do nosso Senhor. Nós temos Ele presente conosco aqui, o Espírito Santo está do nosso lado. A gente sente a presença. Eu posso não ver a Deus, eu posso não poder pegar, enxergar a Deus, mas eu posso sentir a sua presença. Eu não preciso de imagens. Que mania que tem o ser humano de tocar
Lembre-se do que Jesus disse a Tomé, né? Tomé só creu que Jesus tinha ressuscitado quando ele pegou em Jesus, passou a mão nas feridas de Jesus, viu os buracos nas mãos e nos pés de Jesus. Aí Jesus disse para ele: você creu, Tomé, porque você viu. Feliz daquele que não viu e crê. Esse era o certo. Então, queridos irmãos, nós não precisamos ver, pegar, nós temos que crer, somente crer. Nós temos uma Bíblia aí completa de tudo que Jesus fez e que Deus já fez pela humanidade até hoje, pelos israelitas, por tudo. Se mesmo assim você não crê nesse Deus, você precisar de imagens, me desculpa, você realmente você não está preparado para a vida eterna, porque ninguém precisa de imagens, absolutamente ninguém. Você tem acesso direto a Jesus, você pode falar com Ele assim como eu estou falando com vocês, basta você falar, Ele vai te ouvir. E na hora certa, no momento certo, Ele pode te trazer o que você quer, se for uma coisa correta, se não for um pedido egoísta, se for um pedido que pode ser atendido, muitas vezes ele só vai ser atendido na ressurreição. Mas cabe a nós esperarmos. Tá certo? Muito obrigado, queridos irmãos. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente fim de dia. E lembre-se, somente Jesus é o verdadeiro e único poder. Obrigado, queridos irmãos. Até mais.